Olá, vamos falar hoje sobre uma lei muito importante no eletromagnetismo, que é com relação à indução eletromagnética e a lei de Faraday e Lenz. Eu sou o professor Fernando Volpato e estou aqui para tratar mais um assunto de física. Bom, inicialmente a gente vai tratar sobre os princípios da indução relacionado entre força eletromotriz e o fluxo eletromagnético em espiras. O comportamento descrito na lei de Faraday e Lenz. Na realidade, são duas leis, a lei de Faraday e a lei de Lenz, mas uma completa a outra. As grandezas envolvidas e o sinal negativo que existe na equação da lei de Lenz. Bom, inicialmente, então, quem era Faraday? Faraday é Michael Faraday, tá? Ele era físico, químico, inventor. Ele era britânico, tá? No Reino Unido. Ele trabalhou principalmente nessa parte de eletromagnetismos, leis de Faraday, Newman, Lenz, indução eletromagnética, efeito Faraday, a famosa gaiola de Faraday, que é um sistema de proteção, constante de Faraday, copo de Faraday, lei de Faraday e eletrólise. Ele nasceu lá em 1791 e morreu aos 75 anos. Lenz, Henry Lenz, nasceu em 1804 e morreu em 1865. Tinha aproximadamente 60 anos. Ele era da Estônia, que pertencia ao Império Russo. Então, é interessante que, pelas distâncias, eles ainda desenvolveram um trabalho parecido. Então, ele é o responsável pela lei de Lenz. Ele era físico, engenheiro, inventor, professor universitário. Bom, fluxo eletromagnético. O que é isso? Quando a gente tem um fluxo magnético, devido a um campo, ao fluxo do magnético de um polo, do norte para o sul, esse fluxo magnético, ele é todo esse campo aqui, tá, relacionado com essas linhas, tá? E essas várias linhas são representadas por esse campo magnético, que é o B, tá? Então aqui nós temos, em vermelho aqui é o B, que é o campo magnético. Bom, o fluxo desse campo magnético através de uma determinada superfície é o que é conhecido como fluxo magnético, ou fluxo do campo magnético, que é o B, pela superfície S1, e aqui tem duas superfícies, S1 e S2. Bom, observamos uma coisa aqui. Nós temos o N1 é anormal sobre a superfície S1, e N2 é anormal na superfície S2, que é perpendicular, 90 graus, a essa superfície. Observamos aqui que o fluxo nessa que está horizontal, o fluxo é perpendicular ao anormal dessa superfície. E aqui, quando ela está na vertical, ele é paralelo ao fluxo. Bom, para a gente entender um pouquinho menor, então aqui nós observamos que nós temos o fluxo por uma superfície, passando diretamente,
Nesse caso aqui, como eu preciso ter uma superfície e o fluxo está passando por ele, por essa superfície, se eu observar ali, ele não está passando pela superfície, ela está paralela ao fluxo. Então, paralela ao campo magnético. Então, não tem um fluxo, não passa por uma superfície. Quando ele está perpendicular, eu tenho o campo passando por essa determinada superfície, área ali, ele vai estar, aí sim eu tenho fluxo por essa superfície. E isso pode também estar em ângulo, em posição diferenciada, mas aí mesmo assim eu tenho um fluxo através dessa superfície. Por isso, da necessidade no entendimento da normal. A normal, ela é descrita como sendo a superfície perpendicular àquela superfície. E se usa a regra da mão direita ali para indicar o sentido dela. Então, na verdade, esse segmento normal é um vetor, né, que tem uma orientação determinada pelo sentido do percurso do contorno da superfície S, superfície plana S, né, estabelecida arbitrariamente, como tu coloca. Dado o sentido da orientação do vetor N, né, é normal, né, obtido pela regra da mão direita, trata-se, como a gente vê aqui, então a regra da mão direita, trata-se de uma construção matemática que a gente vê aí já no ensino médio e tratativas nesse assunto. Esse é o vetor normal. Então, quando aqui nós temos as linhas induzidas, quando a indução B não for perpendicular a, então o componente B quando ela é perpendicular, no caso aqui, vai ser B vezes A. E o fluxo é nulo quando ele é paralelo, como tinha dito, ele é nulo. E entre essa superfície, e quando está inclinada, né, então o fluxo vai depender dessa inclinação aqui com relação da inclinação da normal. Então, novamente, aqui nós podemos ver esse fluxo, né, magnético aqui na superfície ele depende do ângulo entre a normal e a superfície B. Se eu considerar isso, o fluxo magnético é B vezes S, se eles forem perpendiculares. Tá? Mas se não for perpendicular, vai depender do cosseno da componente do cosseno da normal com relação a B. Então, se esse ângulo aqui for 0, cosseno de 0 é 1, e nós vamos ter um fluxo passando diretamente aqui. Se ele tiver horizontal, nós vamos ter esse ângulo 90 graus. E aí cosseno 90 graus é 0, então o fluxo aqui vai ser 0. Se eu olhar um fluxo magnético passando por uma superfície, por exemplo, ele está sendo emitido dentro de uma esfera, por exemplo, a normal ela é indicada do centro da esfera para a superfície, ela é perpendicular à superfície. E o campo magnético também. Então aqui vai ser deduzido isso nessa figura. Bom, a unidade de medida dessa fórmula, né, então B vezes a superfície, que é o fluxo magnético, é o Weber, que define esse fluxo, e ele que atravessa uma determinada espira, gerando uma determinada força motriz de 1 volt. Então, então esse campo magnético vezes a superfície. Então o Weber é Tesla,
por metro quadrado, Tesla por metro quadrado no sistema internacional. Mas a gente pode trabalhar ela então com a força eletromotriz, que mais para frente, e aí Weber tem outras unidades correspondentes, por exemplo, volts por segundo, joules por ampere. Aqui a gente vê por que disso. Isso é porque há um campo magnético, aqui por exemplo do norte aqui, passando por uma espira. A espira, conforme a mão direita lá, ela vai proporcionar a passagem de corrente na espira, tá? Então vai ter, dependendo do fluxo, aqui vai ter essa passagem da corrente. Bom, vai ter uma influência de aproximação e de eu aproximar, aqui está aproximando a espira, aqui nós estamos aproximando o ímã pela bobina. Então isso aí vai influenciar nesse campo magnético. Nós já vamos ver mais para frente o que acontece nisso. Então a força eletromotriz induzida numa espira é diretamente proporcional a esse fluxo magnético, que atravessa, e inversamente proporcional ao tempo em que esta variação ocorre, quanto tempo ele ocorre na variação. Então esse é a força eletromotriz que é induzida na bobina. Então essa força eletromotriz é induzida na bobina. Isso aí nós já estamos falando a lei de Faraday. Então, refletindo sobre a razão pela qual o movimento do ímã na bobina faz aparecer, então, o movimento de um ímã dentro de uma bobina, ele gera, então, faz aparecer uma corrente na bobina. Então, aqui, que a gente tinha mostrado antes, aqui, quando eu aproximo, aqui aproximo a bobina, mas aqui aproximando o ímã, ele vai gerar na bobina uma corrente elétrica. E essa corrente induzida na bobina também há então uma força que é chamada força eletromotriz, induzida, pois a energia do portador de carga não se movimenta, ela tem a indução. E essa energia se origina da energia cinética dos osciladores do ímã, ou bobina, que causam a variação do fluxo magnético e da rapidez que essa variação ocorre. Então, a rapidez que eu introduzo um campo magnético, ou melhor, o ímã dentro de uma bobina, ele vai gerar mais intensidade ou menos intensidade. Por isso que ela é proporcional ao tempo que eu estou fazendo o fluxo dentro dela. E essa é a força eletromotriz. Tá? A força eletromotriz, aqui aparece o sinal negativo. Tá? A gente já vai ver por que desse sinal negativo aqui. Esse sinal negativo foi constatado lá, na realidade isso aqui foi constatado por Faraday, e o sinal negativo, quem vai dar essa explicação é Lenz. Se eu tiver, quanto mais bobinas eu tiver, então o número de bobinas vai ser proporcional também à força eletromotriz gerada. Então, matematicamente, né, se as bobinas N, o número de bobinas, né, espiras que estão em volta, a variação do fluxo magnético, isso é justamente essa variação, por isso que ali é variação do fluxo magnético. Então, fluxo magnético e que ele está passando pela força, no intervalo de tempo, é a dada força eletromotriz média induzida durante o intervalo de tempo. Isso aí é força eletromotriz induzida. Então aqui temos uma bobina, né? Uma bobina.
que é representar. Aqui a gente pode ver, tá, essa força eletromotriz aqui que está, quando a gente está aproximando, então há uma repulsão aqui consequente. Aqui quando eu estou afastando, aqui eu estou aproximando e aqui eu estou afastando o meu ímã da bobina. Então aí consequentemente ela gera uma corrente no sentido contrário. Então a lei de Lenz vai dizer o seguinte, que o sinal negativo, então, aparece para indicar o sentido que a força eletromotriz induzida é exercida, o que determina o sentido da corrente induzida. Esse sentido resulta na lei que completa a de Faraday, em função, essa é a artimanha lá do Lenz. O sinal de menos na equação, então, de Faraday, é explicado na lei de Lenz. Bom, nessa figura aqui, na figura a gente pode... O que está acontecendo aqui? Está sendo aproximado o ímã, né? Induz na espira uma corrente cujo sentido é dado pela regra da mão direita, gerando o campo magnético e se aproxima. É como se a espira nasce um ímã com polos iguais. Ao lado do ímã se aproxima a corrente cujo sentido é dado pela regra da mão direita. Gera um campo magnético que se opõe ao afastamento. Nesse caso, a espira se torna um ímã com polos opostos no ímã, que se afasta. Daí, em síntese, a ideia do negativo. Em síntese, em ambos os casos, o movimento induzido do ímã induz uma espira, uma força eletromotriz, que gera corrente elétrica no sentido tal que o campo magnético com ela gerado se opõe ao movimento. Essa oposição que aparece na expressão da lei de Faraday, por meio de sinal negativo, é descrita pela lei de Lenz. Por isso que ela é induzida, essa força eletromotriz, no sentido oposto. Então, o sinal negativo da equação, tá? Indica que o sentido da força motriz induzida é exercida, o que determina o sentido de corrente elétrica induzida. Essa é a lei de Lenz. Então, o enunciado principal da lei de Lenz é que a corrente elétrica induzida em um circuito gera um campo magnético que se opõe àquele fluxo. Então, essa força eletromagnética é oposto ao fluxo magnético que induz a corrente. E aí é o porquê da corrente elétrica. Bom, então, conclusão sobre a lei de Lenz: a corrente elétrica, a corrente induzida, parece sempre no sentido tal que se opõe a causas da produção original do campo induzido e aumenta a diminuição do fluxo magnético induzido. Então, sobre esse conceito aí, se a gente observar uma bobina, tá, onde eu tenho um ímã que eu aproximo a bobina do ímã. Consequentemente, se eu aproximar a bobina do ímã, eu vou gerar aqui uma força oposta, vai gerar um polo norte aqui. Então, gera um polo norte. Quando eu faço ao contrário, afasto a bobina do polo norte, eu vou gerar como se fosse um polo induzido aqui, ele é induzido na bobina, um polo sul. E isso é devido a essa força eletromotriz. Aqui nós podemos ver, ó, quando o norte se aproxima,
é muito rapidinho aqui no desenho, mas temos o sentido da corrente. Ó, quando o norte se aproxima, ele vira positivo. Quando ele se afasta, fica negativo. Então, é o movimento aqui. Pode ver isso. Bom, aqui nós podemos mais detalhar isso nesse vídeo, que trata sobre a lei de Lenz. A corrente em campo. Aqui nós vamos trabalhar com uma fonte, um amperímetro aqui, um reostato, que na realidade é uma resistência que é alterada. Deixa eu voltar aqui. Um reostato que altera a resistência e uma bobina, e aqui é uma bobina, tá? Um rolamento aqui de cobre, aqui é uma bobina. E nós vamos ter então essa fonte aqui que vai gerar corrente elétrica passando pelo... E nós temos aqui também uma agulha aqui magnética. É um ímã, é tipo uma bússola, tá? Então, inicialmente, assim parado, ele fica sempre como uma bússola, apontando para o polo magnético geográfico da Terra. Então, essa agulha magnética está apontando para o polo geográfico da Terra. Então, polo norte seria. Então, a gente vendo aqui, então, para a gente entender o circuito aqui, então a fonte, o medidor de corrente, a bobina, a agulha magnética e o reostato, que é uma resistência que altera a resistência. Tá, então quando ele liga, a resistência está muito grande, então não tem corrente nenhuma. Agora diminuiu, zerou a resistência do reostato, gerou uma corrente. E essa corrente já gerou um campo magnético na bobina, atraindo o ímã, alterando sua orientação. Tá, então antes ele estava conforme o campo magnético, agora está atraída por aqui. Se aqui é norte e aqui é o sul. Então a gente virando aqui, a gente vê que vai ser ao contrário. Aqui nós vamos ter o norte e o sul, que é o azul, está sendo atraído aqui. Então aqui é norte, voltando aqui é sul na bobina e norte na agulha. Nesse lado aqui, o polo sul e o polo norte. Então, modificando agora o sentido da corrente, vamos trocar a corrente, trocando aqui a corrente da fonte. Isso é uma fonte contínua, tá? Corrente contínua. Vai mudar a polarização. Ó, já percebemos aqui, a polaridade mudou. E a corrente aqui foi para o outro sentido. Deslocar para o outro sentido da corrente. Observando aqui, então, a gente volta para outra posição, o ponteiro aqui vai vir para o outro lado. E a agulha ali voltou para aquela posição que estava, onde nós temos o polo sul na bobina, e atraindo a agulha norte. Quando eu inverter, olha quem se virou para cá. O ponteiro caiu, esse lado virou norte, virou o polo norte, atraindo o sul da agulha. Então o polo magnético na bobina depende do sentido da corrente que circula por ela. Então dependendo do sentido, Então, relacionado ao movimento do ponteiro, o sentido da corrente, e os polos magnéticos gerados na bobina.
Tá, aqui uma observação, né? Então, ponteiro no lado direito, nós temos aqui ponteiro, direita, ponteiro para direita, polo sul. Oposto, sentido oposto, quando o ponteiro está virado no sentido oposto, nós vamos ter o polo norte. Tá, então aqui nós vamos ver então o comportamento do sentido da corrente, dependendo com relação aos polos, usando o ímã, a bobina e o medidor de corrente. Tá, aqui nós estamos pegando o ímã, a bobina diretamente no medidor de corrente. Vamos gerar a corrente com o ímã. Vai surgir uma corrente num sentido. Tá? Então, a partir desse fluxo, nós temos uma corrente em polo. Então, vamos induzir retirando o polo norte, primeiro. Vamos introduzir e retirar o polo norte. Então, quando eu introduzo o polo norte, o ponteiro veio para a esquerda. Então, se o ponteiro anda pela esquerda, quer dizer que esse lado é o polo norte. Então, então introduzindo o norte, ele gera o lado, o polo norte, nesse lado da bobina. E a indução do polo norte induziu a campo magnético no norte aqui. Quando eu retirei, o ponteiro vai andar para a direita, então nesse lado nós temos o polo sul. Então, introduzir o polo norte, surge corrente no sentido norte, que cria um norte no lado. Se a gente retirar o norte, Então, a partir do fluxo da bobina, observa o comportamento da corrente gerada no polo magnético que surge. Agora vamos aqui. Então, se eu tirei aqui, gerei um sul magnético. Introduzindo, temos o polo norte. Então, gerou a corrente no sentido de gerar um norte. Retirar o norte faz com que circular a corrente no sentido que gera um polo sul. Isso está a ver com justamente essa força eletromotriz gerada. Agora vamos fazer com o polo sul, introduzindo o polo sul. O polo sul do ímã é o azul, né? Por conversão. Então a gente vai introduzir sul e retirar o sul. Então, introduzindo o sul, nós temos que ele vai para a direita. Se é a direita, é sul. Polo sul.
Então no sul gerou um polo sul. Quando eu retirei, o polo sul foi para a esquerda. Então retirou, nesse lado ficou o sul. Gerou um polo norte, né, no caso. Introduzindo, faz surgir na bobina uma corrente que vai circular no sentido que gera o polo sul. Retirando nesse lado, surge uma corrente que gera um polo norte. Então, usando o polo sul na bobina. A variação do fluxo faz surgir uma corrente na bobina. Esta corrente induzida circulando e criar um campo magnético que irá opor-se ao fluxo que está imposto. E essa contribuição de Lenz na lei de Faraday. O sinal negativo, oposição ao campo gerado, está relacionado justamente a essa corrente induzida. Então é aquilo que a gente já falou. Então esse sinal negativo aí é por causa dessa geração dessa corrente no sentido oposto, devido ao fluxo magnético. Seria o sinal negativo. O sinal negativo aqui. Bom, então ponteiro para a direita, S, ponteiro para a esquerda, norte. A gente observou. Então, quando a gente introduz o norte, nós vai gerar o norte. Quando retira o norte, gera uma força contrária, uma força eletromotriz, uma corrente que vai gerar um polo sul. Introduzindo o sul, nós vamos ter uma corrente que está no sentido sul. E quando retira o polo sul, nós temos na bobina um polo norte, que gerou essa corrente. Então, pessoal, sobre a lei de indução do eletromagnetismo, seria isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Então, desejo a todos então um grande abraço e sucesso nos estudos, tá? Então, seria isso. Até a próxima.